Olá, pessoal! Olá, profissionais de RH. Sejam bem-vindos ao Fala RH, o podcast do Pandapé, o único software de RH integrado ao InfoJobs e a Cato. Eu sou a Beatriz Oliveira, do time de comunicação, e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional nos ambientes de trabalho. Essa que é uma skin cada vez mais valorizada entre líderes e liderados. Para participar desse bate-papo, a gente recebe hoje a Flávia da Veiga, que é fundadora da consultoria BeHappier, embaixadora do movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo e palestrante sobre temas de felicidade corporativa. Flávia, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que a sua história e reflexões vão agregar muito para os nossos ouvintes. Eu deixo agora esse espaço para você, né, se apresentar, enfim, contar um pouquinho quem é você e depois a gente aprofunda um pouco mais. Muito prazer, Bia. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra compartilhar um pouquinho desse assunto que eu sou completamente apaixonada. Eu sou Flávia da Veiga, fundadora da BeHappier, uma apaixonada por aprender e compartilhar sobre a ciência da felicidade. E essa ciência, depois a gente vai entender um pouquinho mais, transformou a minha vida. E hoje eu sei que ela pode transformar a vida de várias pessoas através desse conhecimento e através da ciência da felicidade. Com certeza vai ser um bate-papo muito produtivo. E aí, pra gente, né, começar, né, esse bate-papo surge muito esse conceito de felicidade no trabalho, que é um tema que vem sendo cada vez mais discutido. E isso conversa muito com o aspecto de inteligência emocional, né, também, que é uma soft skill ali, que ajuda as pessoas a desenvolver habilidades para lidar com esses desafios diários, né, e por consequência conquistar uma vida um pouco mais equilibrada. Acredito que é fundamental. Mas, para iniciar, eu acho que é legal a gente começar um pouquinho ali pelo básico, que essa discussão sobre felicidade no trabalho, inteligência emocional, acaba sendo um pouco não tangível, né? A gente são conceitos ali que ficam muito nesse campo das ideias, talvez. E eu queria entender como que você classifica, identifica, né, sinais que você considera em uma empresa, em uma pessoa, né, um profissional com essas características de felicidade no trabalho, de inteligência emocional. Você tem vários sinais, você tem vários indicadores. Então, por exemplo, no nosso caso, nós usamos pesquisas. Um indicador é pesquisa de bem-estar subjetivo, onde o colaborador ele consegue analisar as suas emoções, suas variações de emoções. Então, emoções positivas versus emoções negativas. Então, o primeiro ponto, ele é direto, apesar de ser uma percepção subjetiva do próprio colaborador. Além disso, no nosso caso, como nós somos uma startup, eu tenho ferramentas para mensurar no dia a dia as interações daquele colaborador e dizer como ele está se sentindo a partir de diversas atividades. Legal. Agora, de uma forma, por exemplo, um líder que esteja convivendo com seus colaboradores no dia a dia, ele pode perceber alguns sinais. Sinais de irritabilidade, sinais de fadiga crônica, sinais de uma raiva, de repente, um pouco exagerada. Então, cansaço. Então, são pequenos sinais que ele pode começar a observar para intervir. E é importante que essa intervenção venha antes que seja tarde demais. Antes que apresente sinais muito mais complexos e desafiadores. Se a gente analisar que no mundo que a gente está vivendo, 75% dos colaboradores nas empresas hoje têm algum tipo de problema como estresse crônico, ansiedade, depressão, é algo que realmente nós precisamos olhar com muito carinho, porque as consequências são muito graves. Com certeza, acaba virando ali uma situação até em cascata. Sim. Mas pelo que você falou, eu entendo que parta muito da questão de dados concretos, né, Sim. pesquisas, como você comentou, como consultoria, mas também precisa muito de um cuidado e de um olhar atencioso, principalmente da liderança, do RH. Acho que é uma coisa que pode acontecer, claro, entre colegas de trabalho, mas como o líder é a pessoa ali responsável, né, pela equipe de forma direta, talvez, né, precisa muito desse olhar, né, de cuidado. E eu me perguntando agora, assim, né, como fazer isso no ambiente remoto, né? Pensando que muitas empresas hoje estão no sistema híbrido ou totalmente home office, então esse contato direto acaba sendo um pouco mais difícil, embora a gente tenha muitos mecanismos digitais, né? Imagino como que você acredita que isso possa acontecer com esse desafio. Esse sem dúvida que é um desafio. O primeiro ponto são ferramentas. E existem várias ferramentas, como, por exemplo, nossa ferramenta, que é uma plataforma que ajuda exatamente a mensurar essa percepção de felicidade, de bem-estar e essa variação das emoções. Mas você pode criar rituais. Por exemplo, reuniões periódicas. E aí, nessas reuniões, você pode ter um check-in, onde a pessoa se coloca como ela está se sentindo naquele momento. Então, ela pode, ao final de uma reunião, também expressar como ela está se sentindo. Então, o primeiro ponto é uma escuta ativa, uma abertura ao diálogo, uma escuta, inclusive, empática por parte dos líderes para começar a observar, inclusive, ler as entrelinhas. E aí isso requer uma certa habilidade que até então nós não fomos treinados para isso. Porque somos... E principalmente uma liderança mais tradicional, mais antiga, é aquela liderança mais trator, que está ali para fazer acontecer, entregar o resultado.
e sai atropelando. E, de repente, não tem essa sutileza de perceber pequenos sinais. Então, é um treinamento. Como tudo pode ser treinável, inclusive essa percepção e a própria felicidade e o bem-estar e essa regulagem das emoções. Perfeito. A minha próxima pergunta fala justamente sobre isso. Se você acredita, né, que a inteligência emocional ela pode ser ensinada ou treinada. E até puxando esse gancho que você trouxe das gerações um pouco anteriores, de líderes, né? Tá? A gente vê muito esse movimento claro de mudança, né? Os profissionais valorizando cada vez mais o bem-estar, a qualidade de vida, que era uma coisa que talvez gerações um pouco passadas aí, alguns anos atrás, não observavam tanto. E aí eu queria entender como que você acredita que é possível fazer essa regulagem, né? Se é possível ter treinamentos voltados para isso. Sim, total. Richard Davidson, que é um grande neurocientista, ele descobriu que felicidade, essas habilidades emocionais, são habilidades que podem ser aprendidas, treinadas. Nós temos uma percepção que as emoções são algo mágico. Elas não são mágica. É claro que, por exemplo, explicando tecnicamente, acontece algo comigo. Eu passo, vamos dizer, uma situação no meu trabalho que eu entro numa emoção da raiva. Eu não controlo sentir a emoção raiva. Eu controlo o que eu faço, o que eu reajo com essa emoção raiva. Isso a gente chama de regular as nossas emoções, é a autorregulação. Essa habilidade de regular as emoções, ela pode ser aprendida. E existem várias técnicas para que você possa regular suas emoções. Isso traz uma série de benefícios, tanto para os líderes, que também aprendem a regular suas emoções e ajudam o colaborador a regular as emoções deles. Dessa forma, você consegue ter um universo onde eu sinto, mas eu não sou dominado pela minha emoção. Onde eu consigo exercer o meu melhor. E o que é importante nesse processo? Quando eu estou num estado de emoções positivas, alegria, contentamento, gratidão, é o meu funcionamento ideal. Por isso que é tão importante hoje no universo corporativo. Quando eu estou num estado de emoções elevadas, por exemplo, o meu cérebro, ele funciona melhor. Minha capacidade de tomar decisões funciona melhor. Então, por exemplo, o inverso, quando eu estou num estado de muita ansiedade, de muito estresse, exemplo, eu tenho uma descarga muito grande de cortisol, que é o considerado hormônio do estresse. Isso traz uma série de prejuízos para o meu organismo, mas, por exemplo, a minha tomada de decisão fica muito comprometida. A minha capacidade de raciocínio, minha capacidade intelectual fica comprometida. Então, quando o líder começa a perceber que ele, ao desenvolver essas habilidades emocionais, de regulação emocional, ou happiness skills, como a gente chama hoje, ele traz o colaborador na sua melhor performance, no seu melhor estado para absolutamente tudo. Para ser mais criativo, para ser mais inovador, para ser mais resiliente, para ser mais produtivo, mais engajado. Ou seja, o colaborador ideal. É perfeito isso, né? Porque, querendo ou não, a gente acredita muito que a felicidade é positiva, mas você está trazendo contestações concretas de que isso é positivo de fato para os negócios também. Então, que as empresas precisem olhar cada vez mais para esses aspectos. Perfeito. Bom, e aí eu queria agora que você contasse um pouquinho mais sobre a sua história de vida. Eu li um pouco sobre, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes, porque vai muito a ver de encontro com esse seu olhar que você tem de propósito, né, com a felicidade, e aí, né, que eu estou também na criação da Be Happier. A minha história com a felicidade, ela começa há 8 anos, 19 de julho de 2016. Eu, na ocasião, empresária, sócia de uma agência bem-sucedida, eu era aquele estereótipo que você olha o Instagram. Sabe quando você olha o Instagram de uma pessoa e você fala, essa mulher é feliz? Eu tinha tudo que a sociedade, o sucesso como a sociedade diz que é sucesso. Sucesso profissional, eu tinha um belo casamento, eu vivia viajando, publicitária, tinha uma vida de muito glamour, de muita festa. Eu tinha tudo, mas me faltava um detalhe, felicidade. E era algo muito estranho, porque eu tinha uma vida muito boa, muito confortável mesmo. Eu não tinha motivos para ser infeliz. Mas eu era. Eu tinha um vazio constante, como se nada me preenchesse. Eu estava sempre insatisfeita. E aí, eu queria muito mudar o mundo pela publicidade. Eu queria usar o poder da criatividade para transformar. Eu não sabia que se eu quisesse transformar alguma coisa fora de mim, essa transformação deveria começar dentro de mim. Vem o universo me dar uma chacoalhada, no meu caso, uma chacoalhada literal. Eu moro num condomínio que há 8 anos toda a área comum desse condomínio, que é uma área muito grande, desabou durante a madrugada. 3.000 metros, 300 carros, 3 andares, foi tudo transformado em escombro. E eu estava no meu apartamento, 3 horas da manhã, quando eu escuto e vejo, presencio toda essa cena.
acho que o prédio vai cair, percepção que eu tive, que a maioria teve, e desço os 24 andares achando que eu morreria naquele dia. Essa situação me leva a uma sensação de quase morte, me leva a um estresse pós-trauma e eu entro em depressão. Caramba. E aí, nesse momento, eu começo a estudar sobre felicidade e bem-estar para que eu pudesse sair da depressão. Nesse meio tempo, eu começo a desenvolver um método para mim. E nesse método, eu começo a compartilhar. As pessoas começaram a me pedir, Flávia, tô vendo que você está estudando sobre felicidade, conta aí um pouquinho o que você aprendeu. Comecei a dar palestras sobre felicidade. E nesse meio tempo, eu desenvolvo essa metodologia e eu acabo incorporando. Foi quando eu decido fundar a Be Happier, que é a minha startup de felicidade corporativa. Até 2019, quando veio a minha prova final. É interessante, Bia, a gente falar de felicidade quando tudo vai bem é muito fácil. O problema é quando a vida nos desafia. Minha prova final veio 30 de março de 2019, quando meu filho mais velho foi baleado e ficou paraplégico. E ali, diante dessa dor que foi gigantesca, ali eu decido reconstruir minha vida, decido sair da agência e dedicar a minha vida como missão para usar a minha dor para ajudar a minimizar a dor das outras pessoas e ajudar essas pessoas a serem mais felizes. Então, eu decido a tocar o Be Happier dali para frente e é o que eu venho fazendo desde então. Flávia, uma história muito interessante, de muita resiliência. Admiro a sua força e a sua coragem também. E esse interesse, né, em compartilhar o que você aprendeu com as pessoas. Então, muito obrigada também. Parabéns. Bom, e aí, continuando, para a gente aprofundar um pouco mais, né? Você comentou sobre o conceito de ciência da felicidade. E eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conceito e o que é que sustenta essa ideia e como que ela pode ser adotada no ambiente corporativo. E aí eu trouxe um dado até de uma pesquisa que a gente fez recentemente lá no InfoJobs, que ela fala que 90% dos profissionais que participaram mudariam de emprego por questões de saúde mental, satisfação no trabalho ou felicidade corporativa, que engloba tudo isso que a gente vem falando. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conceito, indo nessa ideia da importância da felicidade no trabalho também. Perfeito. Você sabe que as pesquisas todas comprovam. O colaborador infeliz é o fator número 1 de pedido de demissão. E o mais importante é que as empresas podem contribuir para que esse cenário seja diferente. Sim. Vamos lá, entendendo um pouquinho o que é essa ciência da felicidade. De 30 anos para cá, até 30 anos, toda a medicina, pesquisa, psiquiatria, psicologia só estudava a doença. Depressão, ansiedade. Até que um belo dia, o presidente da Associação Americana de Psicologia, Marty Seligman, decide inverter a pergunta. Ao invés de estudar a doença, por que a gente não estuda o que faz um ser humano mais feliz? É quando ele descobre que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, e que esses estudos que ele começa a realizar, e depois disso, hoje existem mais de 30 mil artigos científicos sobre o tema. Vários campos diferentes da sociedade passaram a estudar sobre felicidade. Existe economia da felicidade, existe... É um assunto que a temática ampliou de uma forma maravilhosa. E o que essa ciência mostra? Que parte da nossa felicidade, ela é prevista pela nossa genética. Então tem gente que tem uma predisposição genética para ser mais feliz ou menos feliz. Só que hoje existe um campo de estudo mais recente, que é o campo da epigenética, que comprova que o ambiente onde eu estou inserido, o meu comportamento, as minhas escolhas alteram inclusive a minha genética. Caramba. Uma parte pequena da minha felicidade, em torno de 10%, esses números variam de acordo com as pesquisas, é exatamente onde a gente deposita a felicidade, que são as circunstâncias, que são situações que eu tenho pouco ou nenhum controle. E aí vem a grande novidade, que em torno de 40%, ou seja, uma parte considerável da minha felicidade, ela é prevista por minhas escolhas, por minhas atitudes. Atividades intencionais que eu posso adotar no meu dia a dia, que aumentam a minha percepção de felicidade. E aí o que isso significa, Bia? Que eu saio daquela posição de vítima das circunstâncias, de escrava das circunstâncias ou das pessoas, que eu acabo atrelando minha felicidade a algo que está fora de mim. E essa descoberta comprova que a felicidade ela não está fora, ela está dentro, na construção que eu faço a partir das minhas escolhas. Por isso que felicidade é uma escolha. E as pessoas mais felizes não são pessoas que têm vidas perfeitas, maravilhosas. São pessoas que fazem o melhor, fazem algo de maravilhoso com a vida que elas têm. Imperfeita como qualquer vida de qualquer um. Só que as pessoas ficam esperando fórmulas mágicas milagrosas. Como se felicidade fosse uma meta a ser alcançada. Felicidade não é uma meta a ser alcançada. Felicidade é uma construção em que pequenas atitudes,
importam muito mais do que grandes acontecimentos mágicos. A gente sai dessa fantasia de felicidade atrelada a uma fórmula mágica, ou à sorte, ou ao acaso. É base totalmente, é protagonismo e autorresponsabilidade. E isso no universo corporativo é fundamental, porque você sai daquela culpa, como é que eu vou ser feliz? Porque meu chefe, porque meu pai, porque meu marido, e você se coloca no seu protagonismo através das ferramentas. Onde que a empresa entra? Sendo o palco e entregando as ferramentas, criando o cenário, treinando principalmente a liderança, para que essa liderança possa exercitar alguns pilares para que as pessoas se sintam à vontade, para que elas possam se expressar, para que elas possam pertencer, para que elas possam ser quem elas são, errar, inclusive. E dessa forma, como eu vou dando ferramentas, as pessoas aprendem a lidar melhor com os seus desafios e a se fortalecer. Porque se tem algo que todos nós passamos, são problemas, situações onde eu tenho que ter uma capacidade maior de lidar com as circunstâncias que estão ao meu redor. Ao invés de fraquejar, eu me fortaleço e eu aprendo com as circunstâncias, cresço e evoluo e posso contribuir mais no universo corporativo. Perfeito, acredito que da sua fala tem 2 pontos que eu queria destacar, que o primeiro é essa questão da gente ter esse protagonismo, e é uma coisa que a gente fala muito no ambiente de trabalho, tanto do protagonismo para se desenvolver, do protagonismo para, enfim, conseguir, né, elevar o seu profissionalismo, elevar suas habilidades, e aí nesse caso para a felicidade também, mas você também reforçou, né, o papel da empresa nesse cenário, de como fornecer essas ferramentas, da liderança, de como que dar esse suporte, então acho que vai muito desse encontro, porque só de um lado trabalhando não vai funcionar de qualquer forma. E uma outra coisa que no comecinho da sua fala foi sobre essa percepção de estudar, além, né, das doenças mentais e algo relacionado a esse ponto, também a parte da felicidade. E acredito que vai muito de encontro com o que a gente falou no comecinho do episódio, da empresa e dos líderes, né, observarem antes de acontecer um problema. Sim. Então, de, enfim, motivar e criar mecanismo para esse ambiente de trabalho ser cada vez mais positivo. Perfeito. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais em como que você enxerga essa relação entre clima organizacional, inteligência emocional e esse conceito de felicidade no trabalho. Então, isso aplicado para as empresas, né? Como que na prática elas podem colocar todos esses conceitos dentro do ambiente corporativo. Esse é o ponto lindo do processo e da equação. Existe técnica, processo, é mensurável. Não é um conceito abstrato, a gente tem aquela ideia, inteligência emocional, então felicidade no trabalho, eu vou colocar uma geladeirinha de Heineken aqui e todo mundo vai ficar feliz? Não, não é isso. Festinha no final do mês, oba-oba. Não é isso. E vem um ponto importante, porque as pessoas atrelam, elas acham que a felicidade ela passa só, por exemplo, muitos líderes acham que a felicidade passa somente por uma questão salarial. Benefício tangível financeiro. É claro que esse benefício financeiro ele é fundamental. Pessoas mais felizes são pessoas que precisam de uma segurança financeira. É muito complexo, dinheiro não garante felicidade, mas a ausência dele prejudica enormemente. Sim. Então, o desequilíbrio financeiro é algo que impacta, mas não é só o salário financeiro. Existe o lado do salário emocional. Ou seja, eu preciso criar um ambiente onde as pessoas realmente se sintam bem para que elas possam exercer o seu melhor. E aí é onde entra um primeiro pilar, que é o pilar da liderança. Então, essa liderança, pensando de uma forma bem prática, como implantar, por exemplo, um programa de bem-estar, de felicidade corporativa, de cultura, de inteligência emocional. Um primeiro pilar é a liderança. Liderança consciente. Liderança preparada para lidar com as emoções, para estar no seu melhor, para que possa ser um exemplo, para que possa ser um ser humano bom, para que possa liderar esse colaborador. Não adianta você, por exemplo, você implanta um programa de felicidade e bem-estar e você tem uma liderança tóxica, agressiva. Isso nunca vai acontecer. Ele nunca vai rolar. Então, nesse sentido, conscientização da liderança. Depois, planejamento. Isso tem que ser planejado e estruturado de acordo com a cultura da empresa. Então, quanto mais atrelado a uma cultura organizacional, mais fácil vai ser esse programa de rodar. Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma figura, que é uma recomendação que a gente faz, de ter multiplicadores, nós chamamos de embaixadores da felicidade. Então, essas pessoas são treinadas para ajudar a capilarizar, a criar essa cultura dentro da organização. Por quê? Um programa de bem-estar e felicidade não pode ser só um bate-papo, um vídeo
que as pessoas assistem, ficam empolgadas, depois isso morre. Precisa ser algo que realmente entre na cultura. Então, as palestras, elas são super importantes para plantar uma semente, para criar consciência e depois tornar aquilo parte do dia a dia. Então, um planejamento bem feito, onde eu tenho métricas, outro ponto importante, isso precisa ser mensurado. Uhum. Não pode ser algo subjetivo no sentido, porque eu acho que as pessoas estão felizes. E hoje existem técnicas de medir. Para quê? Para você mostrar e atrelar isso aos indicadores. Porque eu consigo cruzar, por exemplo, indicadores de bem-estar com aumento de produtividade, com aumento de engajamento, redução de absenteísmo, redução de turnover. Então, quando eu começo a atrelar esses indicadores, eu começo a mostrar, espera aí, contribuir para a felicidade do bem-estar, criar um programa, criar um ambiente feliz, me ajuda a ter mais resultados. E esse colaborador mais feliz, ele se torna um colaborador melhor, ele se torna um pai melhor, ele se torna um filho melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Uhum. E quando o empresário muda a perspectiva dele e fala, gente, eu posso entregar mais resultados, contribuindo com a saúde emocional e mental do meu colaborador, isso não é o melhor dos mundos? Porque no final, todos saem ganhando. Eu não consigo, até como embaixador do capitalismo consciente, eu não consigo mais imaginar nenhum tipo de modelo de negócio onde todas as partes envolvidas não saiam ganhando. Sim. Não dá para ter um beneficiado e o outro que sai perdendo. Então, essa cultura da felicidade corporativa, do bem-estar corporativo, é algo que todos ganham. Perfeito, acho que o importante nesse momento talvez seja essa conscientização, né, principalmente das lideranças, dos empresários, né, de olhar para a felicidade corporativa como uma coisa realmente muito positiva para todos, né? É estratégico. Exato. Porque nesse sentido a felicidade, ela não é o objetivo final, ela é a ferramenta, ela é a estratégia. O objetivo final é eu entregar uma pessoa, um ser humano melhor, que no final a gente entrega um ser humano melhor. Mais colaborativo, mais produtivo, mais engajado, mais sociável, mais resiliente, mais amoroso. Eu entrego um ser humano melhor. E a ferramenta, o estado emocional ideal, é o estado de felicidade. Perfeito. Bom, esse é o cenário ideal, né, Flávia? Mas aí a gente falando agora dos desafios. Sim. Quais que são esses desafios, né, para as empresas, para a liderança, quando se trata de promover a inteligência emocional, a felicidade corporativa? E até tem um levantamento aqui da Global Minded Project, que aponta que 34% da população brasileira apresenta altos níveis de estresse e dificuldades emocionais, evidenciando, mais uma vez, né, essa urgência de trabalhar esses aspectos. São muitos desafios. O primeiro desafio é um desafio cultural. A gente tem uma percepção, ainda algumas organizações, que o objetivo do meu trabalho é simplesmente entregar aquele resultado financeiro a qualquer preço, a qualquer custo. Isso totalmente insustentável, porque no final do dia eu acabo matando a galinha de ovos de ouro. Porque eu acabo tirando tanto daquele colaborador que chega um momento que ele não entrega mais. Então, primeiro é uma mudança cultural. É entender, sair dessa percepção de que a temática felicidade e bem-estar é festinha, oba-oba, abstrato, distante e real, para entender que é estratégico e que as organizações mais inovadoras que estão obtendo os melhores resultados são as organizações que já entenderam e já implantam. Porque quanto a números, não há argumentos. Então, eu gosto muito de usar dados. Quando a gente analisa os números, os dados das empresas que têm melhor satisfação com seus clientes, um ROI, o retorno sobre o investimento, de mais de 600%. Não só isso, mas, por exemplo, o retorno sobre o investimento, os investidores, elas têm uma maior avaliação, por exemplo, perante os investidores. Melhor capacidade de lidar com o estresse. Um exemplo muito interessante, empresas que têm colaboradores mais felizes, têm uma margem de lucro até 20% maior, de acordo com um estudo da Harvard Business Review. Ou seja, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a entender que existem números. E aí eu mudo a minha perspectiva. Então, o primeiro desafio é mudar a mudança do olhar, estar aberto a enxergar uma nova realidade. A segunda mudança, segundo desafio, é priorizar essa questão. Porque às vezes eu tento corrigir coisas que a estratégia da felicidade corporativa, ela abrange uma gama muito maior
de situações que podem prevenir o adoecimento, podem aumentar a produtividade. Às vezes eu tenho várias ferramentas diferentes que eu tento usar, quando na realidade a estratégia da felicidade corporativa ela engloba um campo muito maior. Então, também trazer essa perspectiva de priorizar, implantar e conscientizar. E o terceiro desafio é a questão da liderança. É que a liderança entenda isso como prioridade. Entenda que ela tem que se capacitar. Não é algo que ela delega. Ela tem que estar bem. E porque a gente está vendo líderes extremamente adoecidos. Eu quero vou cuidar da saúde mental e emocional dos meus colaboradores, mas eu não cuido de mim. Isso não funciona. Sim. Então, ele precisa também se cuidar para que ele possa cuidar do outro. Então, eu acho que esses 3 desafios, mas eu acredito que à medida que a gente começa a apresentar os números e os resultados, com o passar do tempo, as lideranças vão olhar e falar assim, meu Deus, como em que em algum momento da humanidade isso não foi priorizado. Esse é meu sonho. Com certeza, o que a gente espera também, né? E acho que esses 3 pontos já é ali a partida para as empresas começarem a olhar e começarem a promover esses aspectos de felicidade corporativa. Bom, Flávio, eu sempre comento que quando tá muito bom o bate-papo, ele passa rápido. E foi uma coisa que aconteceu mais uma vez. A gente tá chegando no momento final do nosso episódio. E aí, para finalizar, a gente tem um quadro que é chamado O que Você Faria? Onde eu narro um cenário hipotético, né? Uma situação. E aí você conta como que você agiria nessa situação. Pode ser? Pode. Bom, então vamos lá. A situação é a seguinte. Você é chamada para uma consultoria. E durante o acompanhamento de desempenho, a empresa nota que as equipes estão com um alto nível de estresse e de ansiedade. E que isso tem impactado, né, diretamente o clima ali do ambiente de trabalho e até mesmo a produtividade. E aí eu te pergunto como que você orientaria, né, o RH e as lideranças a atuar nessa empresa, quais seriam ali os pontos principais para começar a restaurar esse equilíbrio emocional e a promover a segurança psicológica no ambiente de trabalho? Primeiro, eu faria uma pesquisa para identificar de onde vem esse estresse e ansiedade. É uma coisa pessoal? É uma coisa específica? É algum líder específico? É volume de trabalho? Qual é a questão? Primeiro ponto. Diagnóstico. Segundo, iria fazer uma capacitação com a liderança. Segurança psicológica, para que os líderes comecem a entender até onde vai o seu papel nesse processo. Depois eu começaria um programa mesmo de felicidade e bem-estar com uma série de ações. Desde ações básicas, estruturais, como, por exemplo, cuidar da saúde física. Atividade física, sono, alimentação, cuidar desse colaborador, porque muitas vezes a irritabilidade, o estresse, a ansiedade, exemplo, é privação de sono, é falta de atividade física, é má alimentação, coisas que são um pouco mais fáceis de serem corrigidas. Então, começar um programa de felicidade corporativa, oferecendo as ferramentas para que esse colaborador possa lidar melhor com suas questões, aprender a lidar. Por exemplo, vou te dar um exemplo no nosso programa. Nós trabalhamos 6 pilares: atividade física, a gentileza, a meditação, os relacionamentos, o senso de realização e a gratidão. Então, esses pilares reunidos, eles contribuem para criar uma maior regulação emocional nesse colaborador. Então, por exemplo, a prática de mindfulness, de meditação, ajuda a acalmar, te trazer para o momento presente. Então, você pode inserir, por exemplo, sessões de mindfulness, de meditação. Você pode inserir, promover, por exemplo, sessões de atividade física ou estimular que esse colaborador pratique atividade física. Ajuda a reduzir muito o estresse e a ansiedade. Promover a cultura da colaboração, da gentileza, incentivar os relacionamentos interpessoais. No momento, por exemplo, de home office, de híbrido, tem sido um super desafio. As pessoas estão muito adoecidas por falta desse contato, mas criar pequenos rituais para que as pessoas possam se conectar novamente. Então, nesse sentido, eu faria diagnóstico, capacitação da liderança e um programa estruturado de longo prazo e um programa que fosse mensurável para que eu pudesse o tempo inteiro estar analisando os resultados e fazendo os ajustes necessários. Perfeito, Flávia. Acho que é legal observar também que às vezes tem coisas que a gente pensa que não tá ligado ao ambiente de trabalho, né? Como, por exemplo, atividade física, meditação, mas que no fundo é uma pessoa só, né? Nós somos seres humanos integrais, profissionais na vida pessoal. Então, exatamente, uma coisa influencia a outra. Bom, Flávia, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Fala RH. Eu aprendi bastante com essa conversa, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. Deixe esse espaço para você se despedir e, enfim, deixar as suas considerações finais. Bia, um dos maiores aprendizados que eu tive
em todo esse processo sobre felicidade em geral e felicidade corporativa, é que nós esperamos vidas perfeitas para ser feliz. Nós esperamos o casamento perfeito, esperamos o trabalho perfeito, esperamos a saúde perfeita, esperamos a vida perfeita. E essa vida perfeita não existe. Isso é uma fantasia infantil de filme de Hollywood, de achar que tudo tem que sair do jeitinho que eu planejei, do jeitinho, como se eu quisesse controlar tudo e todos. A grande questão, que as grandes descobertas científicas comprovam, que não é ter uma vida perfeita. É o que você faz a partir da sua imperfeição. Que felicidade não é um estado de conforto, felicidade não é um estado em que eu simplesmente controlo e domino a minha vida como um todo, mas é a minha capacidade de reconstruir, ressignificar, de me esforçar para que eu seja a minha melhor versão. E esse esforço, esse olhar que você tem sobre a sua vida e a capacidade que você tem de construir uma nova narrativa sobre o que te acontece, isso é o que faz diferença na sua felicidade e isso é o que faz diferença no ambiente corporativo. Porque eu posso pegar os meus desafios e transformar em oportunidades de crescimento. E quando eu enxergo isso, eu paro de esperar o ambiente de trabalho perfeito, a cultura perfeita, a vida perfeita. E eu faço o que há de mais perfeito e maravilhoso com o que eu já tenho. Então, é essa mudança de perspectiva que eu queria deixar como, eu acho que uma mensagem final, que foi algo que realmente fez muita diferença na minha vida e que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Eu também tenho, Flávia, um encerramento perfeito, não tem nada que eu possa acrescentar, na verdade. Quero agradecer mesmo a sua presença, agradecer as pessoas que nos ouviram até aqui. Quero lembrar que na descrição do episódio a gente coloca alguns materiais complementares ao tema e também a pesquisa que eu citei sobre saúde mental e felicidade no trabalho. Acho que é isso, muito obrigada. A gente se vê nos próximos episódios. E tchau, tchau. Obrigada, Bia. Obrigada a todos.